Vamos falar sobre o plano diretor. Finalmente chegou ao fim a discussão na Câmara. Projeto aprovado ontem numa longa sessão que começou de manhã e terminou só à noite. Foram horas de debate por lá e o projeto passou até que com uma certa facilidade, né? Com bastante votos favoráveis, mas segue sendo questionado. Maju Arruda Leite está aqui com a gente com a repercussão dessa aprovação, né? Você que acompanhou ontem, Maju, boa tarde. Oi, Ana, uma boa tarde a você, a Bruna, todo mundo ligado aqui no Bora Brasil. Bota longa votação nisso, hein? Foram mais de 8 horas de discussão. A sessão extraordinária na Câmara Municipal foi aberta às 11h30 da manhã. A votação só acabou lá por volta das 9 horas da noite. Houve, claro, bate-boca entre os vereadores, a presença forte de pessoas, de entidades da sociedade civil em plenário e também com essa votação, a aprovação da revisão do plano diretor, 44 votos a favor, 11 contrários e essa votação fez um racha ali na bancada do PT. 3 dos 8 vereadores votaram contra o texto, Luna Zaratini, Hélio Rodrigues e João Ananias. Também toda a bancada do PSOL foi contrária, além de Cris Monteiro, do Novo, e Eliseu Gabriel, do PSB. Bom, esse texto, claro, define as regras para o crescimento da cidade de São Paulo, por mais que a gente sempre fale aqui do plano diretor, isso mexe, né, com a vida de todo mundo diariamente, mas muitas pessoas não têm o conhecimento do que de fato trata o plano diretor. Hoje, mais cedo, o prefeito de São Paulo defendeu a aprovação desse texto, agora depende da sanção dele, né, para essas novas regras entrarem em vigor, e ele disse que ainda vai analisar ponto a ponto. A questão da verticalização, a gente precisa compreender que nós temos um déficit habitacional na cidade de São Paulo, no dado mais econômico de 400 mil unidades habitacionais. Não seria justo que a gente desconsiderasse isso, que nós tapássemos os olhos para as pessoas que precisam de ter unidade habitacional. Ou a gente parte para ter uma cidade de uma ação verdadeiramente de diminuição de desigualdade social, ou a gente vai ficar no discurso. O que eu pediria muito para os especialistas é que pudessem conhecer a realidade da cidade como um todo, inclusive aqui na Pedreira, Cidade Ademar, lá em Itaquera, no Capão Redondo. O que eu vou fazer é analisar ponto por ponto. Se houver algo que seja de desinteresse da cidade, sem dúvida nenhuma eu vou vetar. Não tenho como te dar agora esse dado concreto. Bom, prefeito reagindo aí às reclamações de que o plano diretor só vai favorecer o crescimento de prédio, né? O aumento de prédios na cidade. Exatamente. Vamos então às principais mudanças, né, que causaram muita polêmica nas últimas semanas. A principal delas, Ana, a ampliação do raio permitido para a construção de prédios perto de estações de trem e metrô, que é muito chamado ali de eixo de transporte. Essa distância hoje é de 600 metros. Com a aprovação, a sanção desse texto passa para 700 metros. Já nos lugares próximos aos corredores de ônibus, o perímetro aumentou de 300 para 400 metros. E essa permissão não é automática. A construção desses edifícios sem altura ainda depende da lei de zoneamento. Hoje, as construtoras podem fazer prédios com área útil 2 vezes maior que o espaço total e o texto amplia o coeficiente para 3 vezes o tamanho do terreno. Também tem alteração em relação à vaga de garagem. Apartamentos com menos de 30 metros, aqueles chamados de microapartamentos, não terão direito à vaga de garagem. Esse benefício será apenas para cada 60 metros quadrados de área total construída. Ontem, depois da aprovação desse texto, o relator Rodrigo Goulart, do PSD, disse que todas essas mudanças que causaram polêmicas, né, nessas últimas semanas, que todas elas foram discutidas de forma democrática. Tudo foi analisado, não só essa questão de vagas, de expansão ou não dos eixos, mas principalmente essa questão de meio ambiente, sustentabilidade, mas principalmente a produção de habitação de interesse social. Então, tudo isso foi discutido aqui, onde deve ser discutido, nas mais de 50 audiências públicas e toda a participação aqui de todos os 55 vereadores nesse processo democrático e participativo. Bom, a vereadora Luana Alves, do PSOL, apontou ali alguns retrocessos dessa revisão do plano diretor. vai trazer a possibilidade de verticalizar com prédios de alto padrão, com muitas vagas de garagem perto dos eixos, que é o lugar que tem transporte público, corredor de ônibus, metrô. Então, a orientação que tinha da última revisão, que era adensar sem vagas de garagem ou com menos vagas de garagem perto do transporte público, que era para racionalizar a cidade, para melhorar o meio ambiente, para melhorar o viver na cidade, isso vai ter retrocesso.
Bom, a proposta aprovada prevê também a criação de mecanismos para fiscalização da construção de moradias populares, que hoje recebem incentivos para serem construídas, mas sem esse monitoramento do poder público. Outra polêmica também que foi retirada desse texto, o trecho que isenta os estádios do Palmeiras, São Paulo e Corinthians de pagarem o imposto sobre serviços, o ISS. Bom, esse texto já está na mão do prefeito Ricardo Nunes, agora depende da sanção dele para essas regras entrarem em vigor, Ana. Muito bem, é o assunto do dia hoje, né? A repercussão lá na prefeitura em relação ao plano diretor de São Paulo. E tem mais, viu, que foi dito pela prefeitura, pelo prefeito hoje. E a gente vai repercutir agora também com a ajuda do Marco Antônio Sabino. Olhar de Repórter, com Marco Antônio Sabino. Boa tarde, Sabino. Tudo bem, Sabino? Boa tarde, Bruna, Ana, ouvintes, tudo bom? Tudo bem, com a gente está tudo tranquilo. Essa entrevista coletiva hoje do prefeito, né, Ricardo Nunes, ele estava numa agenda, os jornalistas mal perguntaram da agenda, né, queriam saber de tudo. A Maju falou agora sobre a revisão do plano diretor, falaram sobre outros assuntos, inclusive aquele, né, que o prefeito vem sendo questionado há bastante tempo, um apoio de Jair Bolsonaro na candidatura à reeleição dele aqui em São Paulo, né? Bom, vamos começar por esse assunto aí, esse assunto de viés político que a gente tem conversado. A gente até deu em primeira mão aqui a informação de que o prefeito Ricardo Nunes e a primeira-dama do município jantaram com o presidente Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, né? Ali foi um início de aproximação, óbvio que os dois já tinham estado juntos em alguns eventos, conversado, mas foi uma conversa efetivamente de teor político e principalmente de aproximação pessoal. E essas conversas vão continuar, né, Ana? Então, é isso aí. Vamos ouvir aqui a fala do prefeito em relação a isso. Como eu não bebo, né, tomar tubaína é bom. A gente toma tubaína bastante, mas o importante é que a gente está trabalhando muito, fazendo bastante entrega para a cidade. Estou cuidando da cidade, prefeitando. A gente vocês da imprensa acabam perguntando questão de eleição, mas isso vai ser só no ano que vem, né? Agora é trabalho. Trabalho. E tubaína, pelo jeito, né? Foi uma fala do próprio ex-presidente, né? Nessa passagem pela Lesp ontem em São Paulo. Foi, na Lesp ontem, na Assembleia Legislativa, perguntaram também dessa aproximação do ex-presidente com o prefeito, e o ex-presidente disse que ainda precisa tomar muita tubaína com o prefeito Ricardo Nunes para poder definir o apoio ou não. E foi isso que ele respondeu. Agora, trabalho. É uma resposta retórica, né? Sempre que vem quando se pergunta de eleição para quem está no cargo, né? Inclusive destacando as entregas que ele tem pela frente, né? Tem visitado muitas obras, tem apresentado muitos planos de mais obras, ainda mais intervenções na cidade. Esse é o trabalho, né? a cidade inteira, a rodo, né? 6 bilhões. 6 bilhões de reais. Só de recapeamento? Não, são 4 bilhões de recapeamento e mais 900 milhões, na verdade 5 bilhões, 900 milhões para tapa-buraco. Então é muito dinheiro para o recapeamento e realmente isso vai fazer diferença. Não sei como é que vai ser a qualidade desse recapeamento e do tapa-buraco, mas que vai aparecer essa obra, vai, né? Sabino, é o maior valor já investido pela Prefeitura de São Paulo no programa de recapeamento, né? Em todos os tempos, sim. Supera o da administração João Dória. Agora, mais algum assunto para a gente comentar aqui, Sabino? A aprovação, finalmente, do plano diretor, né? O plano diretor é o assunto do dia, finalmente aprovado, com aquela lógica de priorizar o transporte público em detrimento dos carros, que era uma coisa muito reivindicada, com a verticalização do entorno das estações de metrô e dos terminais de ônibus. É polêmico? É polêmico. Há arquitetos se manifestando contrariamente. Mas nem o principal partido de oposição, o PT, na Câmara Municipal, foi 100% contrário. Vocês sabem que ali houve 6 votos a favor, de vereadores a favor do plano diretor, ontem aprovando o plano diretor em segunda votação, e apenas 3 contrários, mesmo com toda a pressão que fez o ministro da Economia, Fernando Haddad, sobre a bancada, solicitando que eles votassem contrariamente ao projeto. Então, isso acabou não acontecendo e o PT ali majoritariamente apoiou e agora está aprovado e o prefeito deve sancionar sem nenhuma mudança.
É isso, vamos acompanhar então para ver como é que esse projeto vai ser sancionado. Isso leva alguns dias ainda, né, Sabino? Como teve emenda, tem que voltar para a Câmara para que a redação do texto seja feita ali, tintim por tintim, todos os detalhes, e aí isso vai para a mão do prefeito, né? Talvez até mais de uma semana ainda para que a sanção aconteça, né? Pode ser, mas não acredito que demore muito, não. E foi aprovado com aquela informação que a gente antecipou, né? A criação de 18 parques, entre eles o Parque Cidade Jardim, o Parque do Jockey, ali que até já tem nome, João Carlos de Gênio. Isso aí, vamos ver se esse parque vai sair mesmo, vai ser um ganho para a cidade. A gente perde o Jockey, mas ganha um parque numa área muito grande de São Paulo. Sabino, obrigada, viu, pela participação extra hoje que o noticiário pediu. Amanhã a gente se fala. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Até.